Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando aos poucos. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, principalmente para os setores produtivos, notadamente terceiro setor. Vamos chegando aos poucos, vou dar aí uns minutinhos para todo mundo chegar, né? Agora às 19h30, 19h31. Hoje, para quem não sabe, nós vamos tratar sobre um tema, né, muito importante, que é a liquidez, né? A liquidez das empresas, principalmente nesse momento de pandemia. Hoje vamos receber aqui uma participação especial do Fábio para falar um pouco sobre o programa Estímulo 2020, Estímulo 2020, né? Um programa de crédito para empresas, principalmente nesse setor, conforme eu destaquei, em que as empresas vêm sofrendo aí sérios impactos negativos, né, provenientes da pandemia. Então, só aguardar aí alguns minutinhos o pessoal chegar. Boa noite, Patrícia, Isabelle, Núbia, Alane, vamos chegando. Todos sintam-se à vontade, tá, pessoal, de elencar aí sua dúvida nos comentários, no chat logo embaixo. Naturalmente, a gente tem aqui já algumas perguntas que vamos direcionar ao Fábio, principalmente nas especificidades operacionais do programa em si, mas na medida do possível vocês vão elencando aí suas perguntas que eu vou direcionando para o Fábio aqui também. Aquelas que não conseguirmos elucidar os pontos aqui, nós obviamente vamos tentar passar isso ao Fábio, ao programa 2020, e aquelas que nós consigamos também responder, nós traremos aí as pontuações, tá ok? Então, como eu disse, hoje todo mundo, né, é inegável os impactos econômicos, financeiros, impactos sociais ocasionados pela pandemia do coronavírus, né, e a Federação do Comércio, por meio aí também da atuação dos sindicatos empresariais, vem com uma atuação muito forte, seja, né, visando ali um diálogo com o poder público na formulação de programas como Minas Consciente, a reformulação do programa Minas Consciente mais recentemente também, para que nós tenhamos aí uma retomada gradual da atividade econômica de forma responsável e com isso os setores produtivos, né, consigam naturalmente permear, né, permanecer com suas atividades. O Fábio acabou de entrar aqui, eu vou chamá-lo para participar. Aguardando aqui só uns minutinhos, ele já está chegando. Boa noite, Fábio. Tudo Boa bem? noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Bom, eu estava aqui falando já, adiantando com o pessoal sobre esse momento, né, da pandemia, que não é dúvida para ninguém, todo mundo acompanha nos noticiários, e principalmente quando a gente avalia, né, nós, enquanto federação, uma entidade representativa do terceiro setor, né, representando o comércio de bens, serviços e turismo, que é um setor que vem sendo aí um dos mais afetados, né? Se eu tenho, por um lado, o isolamento social, que acaba impactando a circulação de pessoas, o que naturalmente é a dinâmica ali de um varejo, por exemplo, eu tenho uma mudança de comportamento de consumo das famílias que passam cada vez mais a priorizar consumo de bens de primeira necessidade, postergam consumo de bens que não se enquadrem nessa categoria, e isso acaba impactando as empresas. E muitas das empresas têm aí um sério problema de caixa, né, um problema de liquidez, muitas não conseguem honrar com seus compromissos. Já tivemos, né, muitos programas, muitas linhas lançadas. Estamos na segunda rodada aí do Pronamp, mas até mesmo o Sebrae, né, com o estudo da FGV, em parceria com a FGV, já apontou que menos de 20% das micro e pequenas empresas conseguiram acesso efetivo ao crédito. Né, e por isso temos aí hoje essa temática, né, do Estímulo 2020, que é justamente um dos motes, né, nós temos aí, vamos falar um pouco sobre o programa, mas um dos motes é justamente a questão do crédito. Né? Então, é uma questão muito importante, de fato, para as empresas, conforme eu destaquei, principalmente empresas que atuam ali na ponta com o consumidor final, como comércio, prestação de serviços. E aqui, para já dar um pontapé, né, este é o Fábio, né, acabei não te apresentando, ele é diretor de tecnologia e operações do programa Estímulo 2020. Hoje ele vai falar aí para a gente do que se trata esse programa e de como que ele pode contribuir, né, para você, principalmente para você empresário. Então, Fábio, eu gostaria primeiramente que você fizesse uma breve apresentação, naturalmente sua,
e destacasse, né, o que é o programa Estímulo 2020. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou diretor de tecnologia e de operações da Estímulo 2020. Eu tive uma carreira, sou formado em engenharia de produção, com pós-graduação, né, um MBA na GV. E ao longo da minha carreira eu trabalhei muito com projetos, tive uma carreira bem diversificada e recentemente comecei a trabalhar com tecnologia, até que surgiu a oportunidade, né? Tinha acabado de completar um curso no Vale do Silício, né, sobre gestão de produtos, e aí fui chamado, o Azor perguntou se eu podia contribuir para Estímulo 2020, eu comecei a trabalhar os primeiros 3 meses aí totalmente pro bono, e aí depois ingressei de fato no quadro da Estímulo 2020. Então estou aqui agora representando toda essa organização aí que está cada vez maior. Falando um pouco Bacana. sobre como surgiu a Estímulo 2020, foi com o início da pandemia, né? Todo mundo ficou super assustado com o que ia acontecer, tanto com a sociedade civil quanto com a economia, né? Todo mundo se trancando nas casas, o comércio fechando as portas, aquela insegurança no ar. E aí um grupo de empresários e agentes da sociedade civil também, famílias, acabaram se reunindo para falar, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar parado, porque senão vai ser uma catástrofe social, uma catástrofe econômica. E desse grupo surgiu, e aí nesse grupo tinha desde Abílio Diniz, Luciano Huck, Eduardo Mufarrege, outras grandes pessoas aí, grandes pessoas do cenário do empresariado brasileiro. E eles se reuniram e daí surgiu então a ideia de como é que a gente pode ajudar a sociedade, né? Saíram 2 ideias. Uma foi fazer doações de alimentos, que foi um outro programa criado, e saiu o Estímulo 2020. E o Estímulo 2020 tinha 2 pilares principalmente. Um era você dar capacitação para os empreendedores e o outro era dar crédito, porque com as portas fechadas o pessoal estava sem receita nenhuma, né? Tinha que de fato ter um meio de sobreviver a esse período de crise, né? E daí então surgiu a Estímulo 2020, com base nesses 2 pilares. Bacana. E essencialmente como é que a gente opera? A gente pede para grandes empresários, né, que a gente chama, que é um movimento de dono para dono, então a gente pede para grandes empresários que tenham algum recurso que possam contribuir para fazer uma doação, e a gente pega essa doação e repassa na forma de empréstimo para os pequenos empresários, né? Para aqueles que realmente estão sofrendo com a pandemia, que estão precisando, a gente repassa para eles e com uma condição bem favorável, né? O melhor juros aí do mercado. Dificilmente vai conseguir alguma coisa melhor, porque é um juro subsidiado, é um juros muito barato. Então, se eu entendi bem, no fim das contas, é como se fosse um empréstimo de empresários que possuem recursos, né, os superavitários, que disponibilizam os recursos para quem, né, está em uma situação deficitária e necessita ali para manter as suas operações para uma finalidade específica dentro do seu estabelecimento. A ideia ela surgiu, né, conforme você destacou, com a pandemia, e ela tem assim um propósito, ela tem um tempo de duração. Se nós tivermos, por exemplo, as vacinas, uma solução aí para esse caso de pandemia, né, em breve, qual que é a perspectiva? O programa ele veio para ficar, para perdurar, ou é um programa temporário? Inicialmente o programa veio como emergencial, né? Então tanto que a gente fez tudo às pressas, foi um recorde, em praticamente 3 semanas a gente conseguiu montar uma esteira de crédito e botar ela para operar. E aí a gente já está rodando, já fazem 4 meses praticamente, e as coisas não estão diminuindo. O empresário continua precisando de crédito porque a crise ainda não passou. A gente tem conseguido um apoio cada vez maior da sociedade, dos empresários, né? O movimento continua crescendo. Então a gente realmente não acredita que isso aqui vai, de alguma forma, acabar tão cedo, né? Então a gente está se preparando e se estruturando para poder manter o Estímulo 2020 por mais algum tempo, né? É difícil dizer quanto, mas a gente tem certeza que ainda dura bastante enquanto os pequenos empresários precisarem de apoio e de ajuda financeira, a gente espera estar aí para poder contribuir, né? Enquanto durar o dinheiro também, né? Exatamente. E conforme você destacou, é muito importante, né, esse
É um programa a mais em termos de concessão de crédito e necessário, porque a gente tem muitas linhas de crédito em diversas instituições, temos aí o Pronamp, que é um programa louvável em termos de custo, de prazo, mas que nem todos os empresários conseguem, né, fazer essa captação. Então, por meio do Estímulo 2020, pode ser aí uma alternativa para esses empresários que não conseguem captar em outras instituições, né, em outros programas. Isso já me leva a uma pergunta mais operacional. Como que funciona, como é que é a mecânica? Vamos imaginar que eu sou um empresário, eu não conseguir ali um crédito no Pronamp, eu sou um micro pequeno empresário do varejo e preciso captar este recurso no programa Estímulo 2020. O que eu preciso fazer para captar esse recurso? Do ponto de vista do empresário ali, que é quem chega na ponta, acessa o site, é tudo muito simples, na verdade. Ele entra no site, faz um cadastro breve, ele precisa passar essencialmente CPF, CNPJ, e-mail e telefone, falar o faturamento médio da empresa e só confirmar que ele é sócio da empresa, porque a gente só pode fornecer empréstimo para quem for sócio da empresa. Então, essencialmente é isso, é um cadastro, né? Mas antes de fazer esse cadastro, ele precisa assistir aos vídeos, né? Tem alguns vídeos de 5 minutos, né? Algo muito simples. Ele faz um teste de capacitação, e aí sim, passando nesse teste, ele é muito simples também, é um teste de 5 perguntas de múltipla escolha, mais para frisar, né? E reforçar o caráter do estímulo de... a gente tem 2 pilares, né? Na verdade, é a capacitação e o outro é o crédito, né? Então, esses testes é mais para direcionar as pessoas para o apoio ao empreendedor que tem outros parceiros que ajudam aí o empreendedor. Mas uma vez que ele realizou, então, esse teste muito simples, ele pode já enviar o cadastro dele. Então, são essencialmente essas 6 informações que ele passa para a gente, e a partir daí ele já pode, tem todo um processo automático por trás disso, né? Mas do ponto de vista de quem está pedindo crédito, o próximo passo dele seria, ele sendo pré-aprovado, ele envia alguns documentos, essencialmente um documento pessoal, um documento da empresa, o extrato bancário de 2020, para a gente conferir se de fato aquilo que ele falou no site, de fato é o que ele tem como faturamento real, e também para perceber que, assim, como a gente prioriza aqueles que foram impactados pela crise, né, a gente olha o extrato bancário para saber se eles foram impactados de verdade. E aí, por fim, se ele for aprovado nessa análise de documentos, aí é só assinar um documento por vias digitais mesmo, e ele já recebe, no dia seguinte, recebe o dinheiro na conta. Então, se tudo der certo, se tudo correr rápido, né, em 45 segundos depois que ele já fez a solicitação, ele tem uma resposta de pré-aprovado ou não. Aí, mais 1 ou 2 dias no máximo, ele já estaria recebendo, sendo aprovado, ele recebe o dinheiro na conta, né? Esse, então, do ponto de vista do tomador de crédito, do empresário, pequeno empresário, que vai atrás da estímulo. O que a gente montou por trás é muito interessante. Na verdade, a gente foi uma união de várias fintechs, né? São empresas de tecnologia, né? Especializadas no ramo financeiro, que a gente montou, que fez essa linha de produção, essa esteira de crédito ser tão eficiente, né? E foi um dos grandes fatores de sucesso. Imagina que a gente saiu do zero, não tinha nada. A partir do momento daquela reunião, surgiu a ideia, um pouco mais... um mês depois, praticamente, a gente já estava botando para funcionar uma esteira de crédito. Então, como é que a gente fez isso daí? A gente juntou diversas empresas. O primeiro foi a Yugo, né, que é uma empresa de boletos bancários, né? Então, ele emite boleto, faz pagamentos no cartão de crédito ou depósito em conta. Isso tudo está dentro do nosso site. Se você quiser fazer a doação, você entra lá e pode fazer a doação de diversas maneiras possíveis. A Yugo canaliza todo esse fluxo financeiro, né? Aí, na sequência, uma vez que o tomador de crédito, né, o pequeno empresário, vai lá e faz a solicitação, a gente ainda tem integração com a Nelway, que é uma empresa de Big Data, que vai coletar informações sobre o CNPJ e o CPF desse solicitante. Cruza, vê se, por exemplo, se ele de fato é sócio daquela empresa, vê se ele não é uma pessoa politicamente exposta, né? Cruza com uma série de informações aí que a gente chama do Big Data, né?
para saber se aquela pessoa é ela mesma e se não tem nenhum risco adicional. E isso é enviado para BIS Capital, que é o coração da nossa esteira de crédito, né? Eles são especialistas em concessão de crédito rápido por vias digitais, né? E eles centralizam boa parte desse fluxo, né? Então tem a Nelway, tem a ClearSale também, que é outra empresa antifraude que vai cruzar informações, por exemplo, o seu e-mail junto com o seu celular e vai falar assim, ó, a pessoa que está solicitando normalmente usa esse e-mail com esse celular e e tem esse endereço. Se alguma dessas coisas não bater, ele já indica que é um potencial fraude, né? Então, você tem aí mecanismos antifraude por trás da ClearSale. Entendi. Chegando na BIS, ele ainda conecta com diversos outros parceiros. Então, a Serasa Experian, que traz informações de score de crédito, o Banco Central, que tem informações sobre o crédito da empresa, né? E aí a BIS condensa tudo isso, gera um score de crédito e, dependendo desse score, então a empresa é pré-aprovada. E é claro que ela tem que estar dentro dos nossos critérios. Então, em Minas Gerais, principalmente, ele é um pequeno empreendedor, né? Ele precisa estar com um faturamento entre 30 e 400 mil reais por mês para poder ser aprovado. Ter no mínimo 2 anos também para poder ser aprovado. E aí, a partir daí, uma vez pré-aprovado nesse crédito, ele envia a documentação e, se ele for aprovado, a BIS Capital envia o e-mail de aprovação e a CCB ela é emitida por um banco, o banco BMP, né? Então, a CCB é a carta de crédito, né? Então, o contrato de crédito, de fato, é emitido por um banco, né? A partir do momento que ele emitiu, o cliente assina, né? No momento seguinte, no dia seguinte, a Estímulo compra esse título de volta, né? Então, o banco faz a emissão e a Estímulo compra de volta com o dinheiro das doações. Então, na prática, a Estímulo fica com aquela carta de crédito, né? Que fica com o empréstimo feito para os empresários. Nesse cenário, né, você destacou aí muito bem o operacional da captação do recurso por parte do empresário. O que nesse meio tempo, exceto fraude, que naturalmente isso acaba impedindo, né, a concessão do crédito, o que nesse meio tempo poderia impedir de fato essa concessão? Por exemplo, porque nós recebemos muitos questionamentos em termos de empresários que buscam crédito junto às instituições financeiras, junto aos programas, mas muitas vezes possuem lá no seu CPF alguma restrição por uma conta de celular, vamos colocar aqui como um exemplo. Isso seria um impedimento também no Estímulo 2020? O que acontece em termos de situação mais prática, você que está aí na vivência, que acaba impedindo essa concessão de fato? A Estímulo foi criada justamente para tentar ajudar o maior número possível de pessoas. Então, se a gente pegar pessoas que antes da pandemia tinham um bom histórico de crédito, esse dinheiro vai acabar voltando para Estímulo. Então, a gente consegue fazer ele girar várias vezes, ajudar várias vezes essas empresas. Então, a gente tem, na nossa análise de crédito, a gente avalia esse histórico da empresa. Então, alguma ou outra restrição pequena a gente deixa passar, né? A gente tem um score de crédito, tem um limite lá que a gente faz a linha de corte, né? E uma ou outra restrição, se tiver alguma conta pequena que ele atrasou, alguma coisa pequena, tudo bem, não tem problema, ele passa na esteira de crédito. O que não passa é se tiver muitas contas em atraso, etc. Porque a ideia é que a gente não tem um risco muito grande para poder fazer esse capital girar várias vezes para os pequenos empresários, né? Entendi. E naturalmente, né, a gente supõe que a taxa, né, as condições praticadas na concessão do crédito vai depender muito também do cenário analisado. Mas vocês têm aí algumas características do que já foi concedido, inclusive, no histórico da Estímulo 2020, em termos de percentual médio de juros praticados nessa concessão, de prazo que o empresário precisa ali para pagar, que ele tem para pagar, se existe alguma carência envolvida? Tem algumas características assim que você consegue apontar? Sim, essa é a parte relativamente fixa, que muda muito pouco aí de estado para estado. A gente oferece uns juros de 6,5% ao ano, que é realmente imbatível praticamente, né? É muito difícil conseguir juros de 6,5% ao ano. A gente oferece 3 meses de carência e 15 meses para pagar. Essas são as condições praticamente fixas, né? Então a gente não varia isso de estado para estado.
e o tomador de crédito, né, o pequeno empresário, ele recebe até um mês de faturamento como empréstimo. Né? Então, se ele tem um sim. faturamento de 50 mil, ele vai receber até 50 mil. Se é 100 mil, 100 mil. Né? Então, é proporcional ao faturamento dele. Entendi. E tem alguma restrição quanto a segmento de atuação? Porque você destacou, né, que a origem do programa foi justamente os impactos que essa pandemia vem causando. E a gente observa principalmente o setor terciário, comércio, serviços, que vêm sendo impactados de forma mais severa, mas é inegável que todos os segmentos foram impactados, né, ou redução do faturamento, ou apresentando já prejuízo. Tem algum segmento que não está contemplado no programa, que não consegue o acesso por meio do estímulo 2020, ou todos estão nesse pacote? Sim, a gente pegou, fez uma avaliação para quais seriam as empresas que teriam sido mais impactadas pela crise. Né? E inicialmente o que a gente selecionou foram empresas de serviço e comércio, né? Varejo principalmente, né? E mais alguns outros. Tem toda uma seleção de CNAEs, mais de 1.000 CNAEs, a gente selecionou um a um para direcionar mais para essas empresas. Mas a boa notícia é que em Minas Gerais a gente conseguiu um recorde de captação de recursos, né? O Pedro Faria, que puxou essa frente aí em Minas Gerais, conseguiu mobilizar vários empresários, tivemos uma boa doação. A FEComércio ainda alavancou esse capital, então para cada um que a gente conseguiu de doação, a FEComércio alavancou vezes 4. Desculpa, a FEComércio não, a Credifieng, a Cicobi que fez essa alavancagem. E, bom, então a gente conseguiu um volume de recursos razoável aí em Minas Gerais, e por conta disso, depois de um mês, um pouco mais de um mês rodando, a gente decidiu então ampliar essa lista de CNAEs que a gente aprova. Então agora vai passar a fazer parte indústria também, né? E mais uma série de outros CNAEs que não tinham sido contemplados antes. Os únicos CNAEs que a gente não vai aprovar definitivamente é fumo, né, bebida alcoólica e alguns outros, e também utilities, que seria gás, luz e telefone. Né? Mas, de maneira geral, a gente ampliou bastante. Em Minas Gerais, a gente vai atender bastante setores a mais. Ah, bacana. E você disse, só para complementar e aproveitar o gancho que você disse agora há pouco, das condições fixas, né, 6,5%, que é a taxa de juros envolvidas na operação, 3 meses, né, de carência e 15 meses aí, que é o prazo de pagamento que o empresário tem. Essas condições, elas são fixas, independente do segmento, independente ali da forma de atuação do empresário. Eu pergunto isso porque o que a gente percebe em termos de dinâmica das operações da empresa aqui no estado. Temos muitos setores que estão fechados, né, com as portas fechadas há mais tempo, né, e até hoje alguns segmentos ainda perduram com as portas fechadas, logo a situação financeira delas tende a ser pior. Existe algum vislumbre ou uma possibilidade de que isso seja flexibilizado para esses segmentos específicos, ou isso é a linha que deve ser seguida, 6,5, 3 meses de carência e 15 de prazo de pagamento? Essas condições de juros, sim, né? A princípio a gente não vai mudar, porque a gente colocou os juros no limite para não ser de graça e nem ser favorável para pegar aquele dinheiro e investir em outro lugar, né? Então é de fato porque a gente quer que esse dinheiro seja investido em pequenas empresas para fazer elas crescerem ou sobreviverem a essa crise e preservar o número máximo de empregos possível, né? Mas a gente sim está flexibilizando em Minas Gerais especificamente para tentar atender o maior número possível de segmentos. Né? Tem algum específico que você quer saber? Não, essas duas perguntas, né? A primeira do segmento, ela foi muito de encontro àquela nossa primeira reunião que você tinha mencionado, que segmentos de farmácias e hipermercados, salvo engano, não estavam inclusos, mas agora você trouxe a notícia de que todos os segmentos aqui, eles estão incluídos nessa possibilidade de captação dos recursos. E a segunda pergunta foi mais por conta de um apontamento também naquela reunião que tivemos, né? Nós temos aí principalmente segmentos de vestuário, por exemplo, que perdurou muito tempo fechado aqui em Minas Gerais, de autoescolas também, que perduraram muito tempo, né, com as portas fechadas aqui sem poder operar. É por isso que eu fiz esses questionamentos, se existe aí alguma condição diferenciada. Mas a boa notícia é de que os segmentos foram flexibilizados, né? Então... Sim. Vestuário e autoescola já estava, inclusive, na nossa lista original ali, porque eles foram bastante impactados, né?
de fato, farmácias e supermercados, num primeiro momento a gente considerou que não, mas a gente recebeu muito pedido, gente falando que foi impactado bastante, então a gente está flexibilizando. Tanto que a nova regra, assim, a gente abriu todos, só que a gente filtra ali alguns, depois que a gente recebe, a gente fala, não, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode. Então está muito mais aberto hoje do que antes. Então, vale a pena ir lá, faz o cadastro, né, estimulo2020.org, faz o cadastro. A gente está com uma política de crédito bem mais flexível, principalmente em Minas Gerais, né, que a gente tem mais recursos disponíveis. E foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu tenho até uma outra pergunta aqui. Você mencionou que Minas Gerais bateu aí um recorde em termos de captação e de disponibilidade, né? Então tem muito recurso para fazer esse empréstimo. Aí eu entro com a minha outra pergunta, que é a questão da expectativa que nós ficamos, né? O empresário que sempre quando tem um anúncio lá de um Pronamp, de alguma linha específica que é competitiva, né, em termos de captação, ele fica com aquela expectativa de captar aquele recurso, mas chega lá na ponta, o recurso se esgotou, ou as condições são adversas, enfim. Vocês trabalham aí com alguma estimativa de liberação desses recursos? Tem um risco de esgotamento? Como que está essa liquidez? Sim. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender todo mundo, a gente não vai conseguir salvar o país inteiro, né? A gente começou com a meta ali de se ajudar uma empresa, a gente já está feliz, se ajudar 5 empresas, melhor, 10 empresas, melhor ainda, e hoje a gente está batendo a marca aí, já hoje não, mas esse mês a gente bateu a marca de 500 empresas ajudadas. Então, a gente superou bastante, mas infelizmente a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? E até por isso que a gente tomou muito cuidado de ter não só a parte do crédito, como toda aquela parte de apoio ao empreendedor, né? Porque quando o dinheiro acabar, ou se a gente vai ter gente que vai receber o crédito e tem mais coisas que ele pode fazer pela empresa dele, e tem gente que eventualmente vai ser negado, não vai conseguir o crédito de fato, mas tem outras coisas que ele pode fazer pela empresa, ele vai, né? Então essa área de apoio ao empreendedor que a gente criou visa justamente atender essas pessoas, não deixar elas totalmente desamparadas, né? Então a gente criou parcerias com a Unicesumar, que oferece cursos gratuitos, o Sebrae em São Paulo, que está dando mentorias. A gente tem mais softwares, né? Então a OMI, que é o sistema ERP, né? Um sistema de gestão integrado na nuvem, que está com também 6 meses gratuito. A gente tem banco gratuito também para o empresário abrir a sua conta. Então, tem uma série de apoio, de outras parcerias de apoio ao empreendedor, que é justamente para quando o dinheiro acabar, né, a gente, então, pelo menos oferece alguma outra ajuda para o pequeno empresário. É claro que a gente está procurando crescer o máximo possível, trazer o máximo de recurso possível, mas a gente não consegue atender todo mundo. Claro, claro. Você mencionou aí, né, que teve no último mês uma captação, uma concessão, né, para cerca de 500 empresas. Vocês têm aí mais ou menos essa estatística de adesão das empresas ao programa? Aqui em Minas Gerais parece que vocês começaram recentemente, né, ainda provavelmente não tem nenhuma estatística nesse sentido. Como é que tem sido a adesão das empresas a esse crédito do Estímulo 2020? Olha, no geral, o Estímulo Brasil gerou mais de 16 mil cadastros, né? Em volume de recursos solicitados, né? A quantidade de empréstimo que essas empresas precisavam passava da ordem de bilhão, né? 7 bilhões, mas algumas empresas fora do nosso range, né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente tem, mesmo em Minas Gerais, foram mais de 3 mil solicitações de crédito, né? E a gente já passou de uma centena de créditos concedidos em Minas Gerais, né? E a gente espera ainda que dê para, pelo menos, triplicar o volume de empresas atendidas em Minas Gerais. Então, ainda tem recurso disponível, sim, né? Bacana. Então, lá no próprio site, né, a gente tem, eu visitei o site pouco antes do nosso bate-papo, tem algumas informações a respeito do programa aqui no estado. Quem quiser também entrar, logo no final dessa live, vou pedir para que você deixe aí os contatos, o site e tudo mais, para o pessoal entrar e fazer o cadastro, né, aqueles que precisam principalmente, e aqueles que não precisam, naturalmente, ajudem a difundir essa ideia. No Estímulo 2020, aqui para Minas Gerais, eu vi muitas parcerias, né, e você citou aí também uma parceria do Cicobi.
Isso me leva a uma pergunta: o empresário que tem o interesse ali de captar esse recurso, ele precisa abrir uma conta em uma cooperativa de crédito? Como que é essa dinâmica, retomando aquele gancho operacional, né, de como conseguir na prática? Ele precisa abrir conta em algum banco específico? Ele precisa o que especificamente? Sim, no caso de Minas Gerais, o Cicobi foi um dos grandes parceiros, né? Ele entrou com uma alavancagem financeira, ou seja, ele falou assim, eu ponho 5 para cada um que você conseguir, né? Então, isso de fato deu um boom na quantidade de recursos disponíveis. O único pré-requisito é que você precisa abrir uma conta, né? Precisa se associar, na verdade, a uma cota que você compra deles, eventualmente você pode vender depois, né? Uhum. Então, é uma taxa de R$ 500 que você compra, na verdade, pode vender depois. Mas precisa, então, fazer essa associação. Então, você passa por toda a esteira de crédito. No final da esteira de crédito, se você for aprovado, né, você precisa ter uma conta no Sicoob para poder, de fato, tomar o crédito. Então, essa é a única diferença do processo de Minas Gerais. A gente achou que valia a pena porque a gente quintuplicou a quantidade de empresas que podem ser atendidas. A gente achou que realmente valia a pena e o Sicoob é um grande parceiro aí em Minas Gerais. Com certeza, né? E essa alavancagem ela é muito boa, né? Principalmente no momento que a gente precisa de muita liquidez. E falando nisso, né? A gente está muito falando aqui de quem precisa do captador. Naturalmente é a maioria, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um cenário do empresário que tem ali o recurso disponível e quer disponibilizar isso por meio do programa, qual que é o processo? Ele consegue fazer isso também lá por meio da plataforma? Ele faz o cadastro? Sim, a plataforma ela é totalmente automatizada. Você pode entrar, fazer doação via cartão de crédito, via boleto bancário. Cartão de crédito, melhor não fazer muito grande, senão acaba não dando. Mas boleto bancário, sim, pode fazer o valor que quiser, depósito direto em conta. Se precisar de recibo, tem como pedir ali, ele é automático, inclusive, né? Então, é só entrar no site e fazer, é muito fácil. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente que gosta de tirar dúvidas, né? Você pode, eventualmente, também abater do imposto de renda, né? da pessoa jurídica. Então, pode entrar em contato com a gente, o contato está no site também, contato@estimulo2020.com ou .org também. .org. E, e entre em contato com a gente, que a gente pode auxiliar, tirar dúvidas e o que mais quem quiser contribuir pode. Inclusive dependendo do volume de doação, você aparece no site, vai com logo, né? Tem toda uma promoção do doador também que a gente faz em retribuição. Ah, bem legal. Eu tenho umas outras perguntas aqui também, só lembrando, pessoal que está nos acompanhando, caso vocês tenham alguma dúvida do programa Estímulo 2020, né, alguma relação mais operacional, podem elencar aqui no chat. Naturalmente, a gente tem também aí, no final dessa live, o Fábio vai divulgar aí os contatos do programa Estímulo, a FEComércio também está abertas, né, essas dúvidas, podemos encaminhar ao Fábio posteriormente. Fábio, você citou aí uma atuação um tanto quanto ampla do Estímulo 2020, né, no auxílio ao empresário. Naturalmente, hoje, o que se fala muito é a questão da liquidez, né, empresas precisando de crédito, muitas vezes não conseguem, e a gente sabe que esse é um problema sério, principalmente para o terceiro setor. Mas também você citou uma outra frente, né, em termos de orientação, de educação, por parte desse empreendedor, principalmente no que diz respeito à gestão financeira, porque de nada adianta eu captar esse recurso, continuar com a má gestão, né, nas minhas finanças corporativas e isso acabar levando a um cenário, né, mais negativo ainda. Então, como que é essa parte educacional e de orientação do Estímulo 2020? A gente estabeleceu algumas parcerias, inclusive uma delas com o IBMEC, né, que é uma instituição de referência no ensino de finanças do país, e a gente desenvolveu vídeos específicos para o público da Estímulo 2020, vídeos muito curtos, com dicas rápidas, práticas, de o que você precisa fazer para organizar a sua vida financeira dentro da empresa. Né? Então, vale muito a pena assistir esses vídeos, eles são curtos, e eles vão direto ao ponto do que precisa ser feito, né? Mas não só isso, a gente tem parcerias com a Unicesumar, que oferece cursos completos, a gente tem parceria com a RD Station, que é referência também em marketing, marketing digital. Então, em tempos de pandemia, os meios digitais, os canais digitais realmente são
uma oportunidade, uma outra fonte de vendas, né? Então vale a pena você investir, entender como é que funcionam os meios digitais, né? E abrir esses canais. A gente tem outra parceria também com a Vitex, que é uma loja de comércio virtual, né? Online. Você em 24 horas praticamente, você consegue criar uma loja digital já com uma série de integrações, disponível, visível em todos os marketplaces, muitos marketplaces, né? Então é outra parceria importante que a Estímulo fez para justamente ajudar o pequeno. E o que mais? E isso... Oi. Só dando um gancho, né? Você citou aí essa questão do apoio no marketing digital, né? E é justamente o que os estudos vêm mostrando agora, aquelas empresas que anteciparam, né, de certa forma, essas tendências, vamos dizer assim, de ampliar a sua atuação no e-commerce, nas redes sociais, estreitar essa sua relação com o consumidor final por meio das redes sociais, da mídia digital, enfim, acabaram tendo um impacto menor. Naturalmente foram impactadas, mas conseguiram ali alternativas de acessar esse consumidor. E isso é muito importante, principalmente com esse cunho orientativo e educacional. Você tem a linha de crédito, que naturalmente é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né, das empresas hoje no Brasil, por conta da situação da pandemia, mas também tem a orientação, que é muito bom isso também. E o empresário, para ele ter acesso a isso, ele lá no site mesmo, ele faz o cadastro ou ele já tem o acesso sem necessitar fazer cadastro? Como que é essa... Para ter acesso a alguns descontos exclusivos, ele precisa fazer o cadastro, né? A gente tem algumas parcerias que são abertas, estão no site, você entra lá, apoio ao empreendedor, e já tem boa parte das nossas parcerias estão lá, abertas para o público, para quem quiser. Algumas outras parcerias ele precisa fazer o login, né? Algumas a gente oferece para quem fizer o cadastro e outras a gente oferece para quem foi aprovado de fato. Então, por exemplo, a mentoria do Sebrae, a gente tinha um número limitado, a gente acabou oferecendo para quem foi aprovado no crédito, né? Mas outras parcerias aparecem dentro da própria área logada, que a gente chama, que é a área do próprio cliente. Ele entra lá e tem a lista de todas as parcerias que ele pode ir atrás, tem um resumo descritivo bem simples, ele clica no botão, já vai direto para o site do parceiro e tem alguns descontos exclusivos, né? Então, normalmente 6 meses gratuito, né? Sempre a gente, quando monta a parceria, a gente fala assim, não, precisa ser alguma coisa especial para Estímulo, para você poder fazer parte do nosso hall de parcerias, né? Então, normalmente eles oferecem descontos, oferecem pacotes especiais para o empreendedor da Estímulo. Ah, legal, bacana. Enquanto a gente está conversando, eu estou recebendo aqui também algumas dúvidas que algumas pessoas, alguns empresários estão mandando. Tanto aqui, caso alguém queira mandar, viu, gente? Podem mandar aqui no chat, o pessoal aqui ainda está meio acanhado, mas alguns acabaram mandando aqui no WhatsApp. A gente tem essa atuação do Estímulo 2020 nacional, né? Chegando aqui no estado agora. Tem alguma restrição territorial em termos de cidade? Não, né? Isso, uma vez que o processo ele é todo online, tem essa captação toda online, não existe restrição territorial, né? Por enquanto, sim. A gente tem restrição territorial, sim. A gente começou em São Paulo, então foi Grande São Paulo a primeira onda de empréstimos, esgotou rapidinho, mas felizmente a gente conseguiu abrir Minas Gerais na sequência, que foi contagiada pelo espírito de São Paulo, superou as arrecadações de São Paulo. Então, Minas Gerais, aí, todo mundo que trabalhou está de parabéns, porque Minas foi um sucesso. E Minas não tem restrição. Minas é o estado inteiro que pode pedir, pode fazer a solicitação, estando dentro das nossas critérios de elegibilidade, com bom histórico de crédito, provavelmente ele vai receber, sim, a proposta de crédito. A gente agora acabou de abrir, essa semana, abriu o Rio de Janeiro, né? A semana que vem a gente volta com São Paulo, a Estrela de São Paulo tinha fechado, porque tinha esgotado, mas a gente volta, semana que vem não, essa semana mesmo a gente volta com São Paulo. Semana passada foi Rio, essa semana São Paulo, e a semana que vem, ou a outra, Ceará vai abrir também. Então a gente ainda não tem atuação nacional, quem sabe um dia a gente chega lá, continuamos crescendo aí. Por enquanto, então, é São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais. Ceará para abrir ainda. E bacana você ter falado isso. Então, o programa ele acaba sendo dinâmico, né? Você tem ali um nível de recursos para serem destinados à concessão do crédito, existe a captação, se esse recurso se esgota,
fecha para captação. Posteriormente, conforme aí as doações, né, os empresários que têm esse recurso disponível para fazer ali o empréstimo, enfim, aí reabre. Exatamente, exatamente. E o nosso dia a dia ali na operação é muito isso, né? A gente vai atrás dos doadores, vai atrás de quem precisa tomar crédito, mas em cada estado, às vezes, você tem mais doadores do que tomadores, né? E aí a gente faz divulgações aqui, como Minas Gerais aqui, que a gente, precisamos mais tomadores de crédito, mais pequenos empresários, porque a gente está com recurso disponível. Em São Paulo foi o contrário, o dinheiro acabou e tinha bastante gente querendo. Felizmente conseguimos agora trazer uma nova tranche aí, foi patrocinada pelo Santander em São Paulo, e essa semana mesmo a gente vai já abrir São Paulo de novo. Ah, sim, bacana. O Elton Andrade, ele que é presidente do Cinco Peças, um abraço, Elton, ele fez uma pergunta aqui, duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, fale sobre montar um site, que é aquela questão que você tinha dito, né, da instrução, da orientação por meio das suas parcerias do Estímulo 2020, que é orientar o empresário na atuação digital. Parece que precisa fazer o cadastro para ter lá o desconto, para ter o acesso a essa orientação, e sobre tomar o crédito, né? O processo, a gente falou aqui um pouco do processo, eu ia até fazer um gancho, né, com outras perguntas em termos mais detalhados, não sei até se você vai conseguir ter essas informações na ponta da língua, quais são as documentações de fato, né, que o empresário ele precisa ali disponibilizar, se existe alguma documentação que pode muitas vezes suscitar ali dúvidas por parte do empresário, né? A gente teve na mesma reunião que nós fizemos na última ocasião, muitos acabaram te perguntando se eram as mesmas documentações que eram requisitadas numa instituição financeira tradicional, enfim. Falasse um pouco desses dois pontos. A primeira, a parte orientativa de montar um site, e segundo, um pouco mais aí sobre o detalhamento da tomada de crédito. Tá legal. Quanto a montar um site, tem duas parcerias que são as mais importantes, né? Tem dentro da parte de marketing ali, você vai ter a Vitex, que é a loja digital integrada. Então, você entrando no site deles, se você fizer o cadastro, você vai ter acesso a um desconto especial da Estímulo, né? Você vai para o site deles, faz o cadastro lá e você pode montar, então, uma loja digital. Eles têm toda a orientação, eles montam isso para você. Você consegue fazer os cadastros direitinho, você faz, então disponibiliza os seus produtos na loja virtual da Vitex. Então essa é uma parceria que ajuda ele a criar esse universo digital, né? Esse portal de vendas digital. E a outra parceria muito importante é o RD Station, que é o Resultados Digitais. O RD, eles são especializados em marketing digital. Eles fazem integrações do site da pessoa, né? Colocam ali landing pages, fazem promoções, tem um controle de quem está passando pelo seu site, faz o controle da jornada, da experiência do cliente, e com isso você consegue entender o que o seu cliente quer, como ele se comporta dentro do seu site, de onde ele vem, e aí você consegue, então, alavancar os meios digitais como um canal de vendas realmente que pode tornar o seu negócio exponencial. Às vezes você sai de uma cidade e passa a ser Brasil por conta de ter vendas online, né? Então, são essas duas parcerias. A Vitex, que é a loja digital integrada, e a RD Station, que ensina você a fazer o marketing digital. Bacana. E a segunda pergunta era... Era sobre a questão do crédito, documentação, processo que o Elton questionou aqui. Como é que é essa parte, né, no dia a dia? Eu, empresário, preciso fazer o cadastro e o que eu preciso enviar como documentação caso eu tenha ali uma aprovação do meu cadastro prévio? No site, na abinha ali, Quero Crédito, tem detalhado todos os documentos que ele vai precisar. Mas, de maneira geral, né, são aquelas 6 informações iniciais: CPF, CNPJ, e-mail e telefone, né, nome e faturamento médio. Ele já faz o cadastro. Aí, posteriormente, sendo pré-aprovado, ele precisa enviar alguns documentos, né? Os documentos mínimos necessários são um documento com foto do CPF, né, da pessoa, um documento da empresa, o extrato de faturamento de 2020, né, o extrato bancário de 2020, para a gente conferir o faturamento, e também um comprovante de residência. Então, essencialmente, esses 4 documentos. No caso de Minas Gerais, como tem que abrir também uma conta na Sicoob, eu não vou lembrar todos os documentos aqui estão lá, mas você tem a certidão de casamento
e, se eu não me engano, tem mais 2 documentos que precisa por conta da abertura de conta na Cicobi. Não necessariamente tomada de crédito do estímulo, mas sim da abertura de conta da Cicobi. Entendi. Então, essencialmente são esses documentos. Você não citou, na verdade, eu acho que está até implícito, né, quando você fala que ela precisa mandar um comprovante do faturamento em 2020. Não existe restrição quanto a tempo de atuação da empresa, porque tem alguns programas em que a empresa precisa estar operando ali há 12 meses, enfim, isso acaba gerando um certo empecilho, principalmente para empresas que acabaram de nascer, né, nasceram em fevereiro, março, ou até mesmo no meio dessa pandemia. Então não existe restrição de tempo de atuação, ou existe? Não, existe. Existe? 2 anos, né? Então, justamente nos critérios de elegibilidade que a gente chama, são as nossas empresas-alvo. A gente quer ajudar as empresas que vinham bem antes da pandemia e, por conta da pandemia, não estão conseguindo, estão precisando de uma ajuda, né, um estímulo. Então, a gente exige que tenha pelo menos 2 anos de empresa e a gente vê se ela foi, de fato, afetada pelo estímulo, pela Covid depois, né? Pela pandemia. Entendi. Respondeu a pergunta? Respondeu sim. A Valquíria, ela fez uma pergunta aqui para a gente. Se o empresário já tem uma conta no Cicobi, ele precisa abrir uma outra conta ou com aquela que ele já possui, vocês já conseguem fazer a análise? Se ele já for associado do Cicobi, não precisa abrir outra conta, não precisa. Ele pode usar aquela mesma que ela tem. Ah, sim. Não, então, bem prático, né, em termos, se a gente for avaliar a questão do operacional, né, ainda mais momento como esse, torna, né, o programa bem prático. A gente sempre, desde o início da concepção, a gente se inspirou nas fintechs que justamente fazem assim, o mínimo de esforço possível. Assim, você precisa de ajuda, se você estiver dentro dos critérios, é muito rápido mesmo. É o mais simples possível, sem burocracia. E é até bom a gente aproveitar esse espaço aqui para comentar algo que está relacionado principalmente a essa pandemia. A gente viu aí muitas pessoas, obviamente, transitando para o meio digital, acabando muitas empresas se adaptando para atuar no home office, atuar no e-commerce, atuar no meio, né, nas mídias digitais, enfim. Mas a gente observou também um aumento de fraudes, né, de casos relacionados à utilização da tecnologia para cometer crimes, né? E surgem aí algumas perguntas. Primeiro, quando a pessoa faz o cadastro, ela precisa pagar uma taxa? Se ela precisa pagar algum valor antecipado para concessão de crédito? Eu pergunto isso porque é até comum a gente ver muitos questionamentos desses, principalmente para instituições financeiras, em que muitas vezes o empresário chega, eu fui fazer um cadastro em uma instituição e solicitaram lá um valor, uma taxa para que eu fizesse o cadastro e outra taxa para que eu fizesse a solicitação do empréstimo. Não existe nenhuma taxa, né, a não ser aquela taxa de juros cobradas naturalmente na concessão do crédito, certo? Sim, naturalmente. Então, não, a gente não cobra taxas para concessão de crédito, nenhuma. Já tiveram tentativas, né, de fraude, né, pedindo taxas. A gente botou no site ali um pop-up que fala justamente, não pede taxas. Tirando, no caso, a Cicobi, que sim, para você fazer a associação a Cicobi, você tem essa taxa que é justamente diretamente com eles, né? Mas em caso de dúvidas, desconfie, liga para a gente, né? Entre em contato com contato@estimulo2020.com, né? Porque aí a gente pode confirmar, né? Não aceite nenhum tipo de cobrança de taxa aleatória para concessão de empréstimo, porque isso muito provavelmente é fraude, né? A gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça, mas às vezes outras pessoas, terceiros, entram em contato, né? E aí, se a pessoa não tomar o devido cuidado, pode acabar. Mas é muito rápido. E assim, né, essa preocupação ela deve existir, né, principalmente, como eu falei, muitas empresas não estavam nem preparadas para essa atuação no ambiente digital, pessoas físicas também, né, tinham aquela sua atuação ali no dia a dia, acabaram sendo obrigadas a se adaptar à tecnologia, e isso acaba sendo um prato cheio para criminosos, né, que usam o nome de outras instituições, enfim, para cometer esses crimes. Bom, Fábio, eu acho que assim, nós passamos bem pelas partes atinentes ao programa, vimos aí principalmente esse cunho de concessão de crédito, que é o mote do Estímulo 2020.
mas sem deixar de lado aí a orientação e a educação do empreendedor, do empresário, nesse momento de pandemia. Então, temos aí um programa com foco principal na concessão de crédito e também com apoio ali nos pilares educação e orientação, um programa com condições aí até competitivas, né, 6,5% fixo, 3 meses de carência, 15 meses de pagamento, né, que é o prazo de pagamento do empresário. O empresário faz o cadastro, se eu entendi bem, teve a sua aprovação, ele envia a documentação para análise e aí sim a liberação do crédito. Aqui no caso de Minas Gerais, precisa ter uma conta no Sicoob. Isso, certinho? perfeito. Gravei esse processo todo? Muito bacana. Então, o empresário que assistiu a nossa live, que vai assistir, porque essa live vai ficar gravada aqui também no Instagram da FEComércio, ele quer saber os contatos, né? Quais são as fontes de contatos que ele pode acessar a Estímulo 2020, qual que é o site, o e-mail você já disse aqui, já destacou, mas só deixa aí para a gente o site, né? Naturalmente vou colocar também na descrição da live. Tá legal. O site você pode entrar com estimulo2020.org, se digitar .com ele vai para o .org também, não tem problema. .com.br vai para o .org, então estimulo2020. O que você quiser. Bacana. Só o e-mail de contato aí sim é contato@estimulo2020.com, né? E aí você entra em contato. No próprio site a gente tem outros canais de contato, tem Instagram, tem Facebook, né? Então acho que ali é a principal fonte de informação, está tudo explicadinho, direitinho, tem perguntas frequentes, então lá no final tem ali perguntas frequentes lá embaixo. Se você entrar, tem mais detalhes de tudo isso que eu falei aqui, né? Tá tudo muito bem explicado. Sim, muito boas, até por sinal eu estou aqui com o site aberto também, tem lá, inclusive, a relação da documentação, né, padronizada que o empresário precisa ter acesso ali, disponibilizar, né, para concessão do crédito. Então, se você, empresário, que está acompanhando aqui essa live ou acompanhando posteriormente, porque vai ficar gravada, precisar de alguma outra informação, entrem em contato com a Estímulo 2020 e também com a FEComércio, né? Nós estamos aqui sempre para apoiar o empresário, principalmente o empresário do comércio de bens, serviços e turismo, porque esse é um momento atípico, né? É uma crise diferente das outras crises pela sua origem, que é uma crise sanitária primordialmente, que acabou desaguando na crise econômica, gerando aí esse que é um dos principais problemas, né, que estamos enfrentando agora, inclusive é uma necessidade, né, um desafio posterior à pandemia, que é a questão aí de um mercado de crédito mais eficiente. Então eu queria agradecer ao Fábio aí a disponibilidade, só fechando aqui com uma última pergunta, o prazo para pagamento, 3 meses de carência, eu já posso ser contratado também na Estímulo 2020, 3 meses de carência e 15 meses para o pagamento do empréstimo, é isso? Exatamente. Até um faturamento de empréstimo. Um faturamento mensal, né, médio. Sim, sim. Não, então, muito obrigado, Fábio. Agradeço a parceria aí do Estímulo 2020, agradeço a sua disponibilidade, a atenção de vocês também. Pode ficar com a palavra se você quiser fazer aí as suas últimas considerações sobre o programa, chamar o pessoal para conhecer mais as redes sociais também do Estímulo 2020. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar desse programa. A gente continua crescendo, continua conseguindo cada vez mais apoiadores, então entre no site, conheça mais, a gente provavelmente vai continuar por aí para poder ajudar cada vez mais aos pequenos empresários, né? Divulgue para a família, divulgue para os amigos, para os conhecidos, para os empresários amigos, porque a gente ainda vai ter muita coisa boa para fazer aí por vocês. E se você quiser contribuir, você tem essencialmente 3 formas. A primeira e a mais efetiva é você realizar as doações, e aí pode entrar em contato com a gente ou fazer diretamente no site. Você também, a segunda forma é indicar colegas, pequenos empresários que precisem, né? Então indica o estímulo para ele fazer a solicitação de crédito. E a terceira, se você tiver parcerias ou que possam, de alguma forma, ajudar os pequenos empresários, a gente gostaria de conhecer e de negociar, eventualmente, uma parceria com esses fornecedores de serviços ou software. Ou seja, existem ali diversas formas para quem quer ajudar e para quem precisa também, tanto na área educacional de orientação, quanto na área da concessão do recurso. Exatamente. A gente vai unir todas as pontas em prol do pequeno empresário.
Bacana. Bom, então, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí pela parceria, aos empresários que estão nos acompanhando, empresários, estudantes, você que está aí nos acompanhando. Caso tenha alguma dúvida ainda sobre o programa em si ou sobre alguma outra temática aí dentro da área corporativa, empresarial do dia a dia, podem entrar em contato nas redes aqui da Federação do Comércio, entrar em contato também, né, nos nossos e-mails, lá no nosso portal www.fecomérciomg.org.br, vocês têm acesso, né, a todo o compilado, né, de áreas onde nós atuamos com o poder público, com os produtos e serviços disponibilizados aos empresários, né, representados nesse momento difícil, né, produtos e serviços que visam, né, dois pontos principais: diminuir os custos da empresa e aumentar, né, alavancar as receitas. E também conhecerem mais aí do Estímulo 2020, visitando o site, visitando as redes sociais. Obrigado, boa noite, Fábio, e deixamos aqui à disposição de vocês para futuras, né, lives que vocês quiserem aí trazer mais novidades. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. A FEComércio, todo mundo que participou, que assistiu. Venham conhecer a Estímulo e participem da forma como vocês puderem. Show de bola. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.